Boa noite, irmão. Opa, Boa noite. apareceu uma voz aí. Vamos Boa orar, então. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por mais um dia de vida. Senhor, eu te agradeço pela vida de cada irmão que está presente aqui. Senhor, eu te agradeço pela vida do pastor Renato, Pai, que está dispondo do seu tempo sempre, Pai, para participar aqui da EBD. Pai, a gente te louva pela vida dele, da família dele, Senhor. Eu te agradeço pela Fernanda, por todos que estão aqui, Senhor. Te peço que o Senhor possa estar abençoando mais uma BD nossa, Pai, que a gente possa aprender mais a sua palavra, Pai, que a gente possa estar aqui em comunhão, mesmo que virtualmente, Pai. E que tempo precioso que é esse, Senhor. A gente te agradece pelos meios que o Senhor nos dispôs também para continuar os nossos cultos em meio à pandemia, Senhor. Em nome de Jesus que eu te peço, Pai, e desde já te agradeço. Amém. Amém. Vamos fazer uma leitura de um texto bíblico que está em Efésios, capítulo 3. Nós vamos ler dos versos 8 a 12. Efésios 3, versos 8 a 12. O texto diz assim: A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Eu grifei aqui no texto que eu li, quando eu estava lendo, que ele diz assim, pela igreja, está designada pela igreja a apresentar, tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus. Isso é muito importante, porque esse texto tem tudo a ver com aquilo que nós vamos ouvir hoje do nosso convidado especial, que é o presbítero Christian, que vai trazer para nós o texto da lição de hoje, vai falar um pouco sobre a igreja e o evangelho visível, encerrando hoje a última aula dessa revista com o título de Marcas de uma Igreja Saudável. Christian, obrigado pela sua disposição, por atender mais uma vez o nosso convite, e eu vou já passar a palavra para você conduzir o estudo a partir de agora, tá bom? Ô, Cris, só antes de você começar, deixa eu só fazer um comentário aqui. Nas últimas quarta-feira, ou o pastor Luiz André ou o pastor Renato estavam com uma camiseta igual a minha. Hoje eu quis combinar com eles a camiseta, nenhum deles quis combinar a camiseta comigo, eu não estou entendendo. Hoje é impossível. Essa, ela está aqui no quintal, no nosso quintal. Que a gente eu não estou entendendo, ninguém quis combinar a camiseta comigo hoje, eu queria. Também uma camisa feia dessa, César, quer combinar? Boa aula, Cris. Desculpa, Cris. Estava empoeirada, né, César? Sejai santo, meu irmão. Ai. Boa noite a todos, graça e paz. Eu tô com... Vocês vão me ver olhando de lado de vez em quando, não fica bravo comigo não, tá? Tô com 2 computadores aqui, então de vez em quando eu vou olhar para esse aqui da minha esquerda, aí vocês vão me ver de lado, tá? Cris, Vamos lá, hein? Oi? só pedir pro Maciel desligar o microfone dele, que o microfone dele tem chiado. João, desliga seu microfone. Eu esqueci. Aê, valeu, João. Joia. Pastor Renato, depois o senhor cobra royalties, tá? O senhor vai entender já por quê. Ah, tá jóia. Depois o senhor cobra royalties aí, tá bom? Muito bem, então, meus irmãos. Vamos, então, à nossa aula de hoje, né? Hoje, então, é a última... Ué, Parou a apresentação, Cris. Espera aí.
Peraí. Pronto, Cezão. Aí, mais um com a camiseta desse time horroroso aí, ó. Vamos Sempre orar tem de alguém novo, para irmãos. ser No final eu ponho a minha teta também. Vamos começar de põe lá. novo, Renato, por favor. É, Vamos botar vamos sair botar e ordem entrar nesse no outro negócio link aqui. que eu vou passar só para os crentes, tá? Tá aparecendo aí, meus irmãos? Tá tudo certo? Cris, ainda Ok? não. Sua fotografia. Tá aparecendo Não, só não. você. Só foto? Então, peraí. Peraí. Ok. Ai, 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 mais um ali, o Natanias. Meu Deus. Vamos cancelar Eu tudo. início. Agora sim, Cris. Deu, né? Eu. Aqui tá escuro para mim. Só o fundo da Então apresentação. tá bom. Vamos orar mais uma vez para poder dar início. Fazer uma oração. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te louvar, ó Pai, te agradecer porque podemos estar na tua presença. Tu és um Deus amoroso, bom, tu és perfeito, ó Deus, tu és santo. E o Senhor está sempre conosco, ó Pai. Muito obrigado por esse tempo juntos aqui, que seja um tempo na tua paz. Eu só falo aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. O Renato começou lendo esse texto, né? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. É o texto de Efésios 3:10, que é o texto-chave dessa lição. A igreja é o evangelho visível. Eu queria começar com uma pergunta. Como você reconhece que uma pessoa está doente? Você já bateu o olho em alguém e pôde falar assim, olha, esse aí não está bem. E como que você percebe? Cris. Alguém pode abrir o microfone e falar? Ô, Cris, Oi, Cris, pode quando tá com a falar. camisa do São Paulo, Ah, ó, Clélia, ó. aí Tem fica dois doente. doentes aí. Claudio, isso é questão de sabedoria, entendeu? Isso é de mente boa, por isso que a gente usa, entendeu? Ó, a minha mulher tá Tem 3. Ah, então, como que nós reconhecemos que uma pessoa está doente? É fácil Às saber? Ela vezes fica com o olho apática. murchinho, Apatia. Ah, murchinho. aquele olho caído, nariz entupido. Isso, né? Nessa fase do Covid tem um assintomático, né? Que você fala que ele tá bem, tá super bem, mas na verdade ele tá mal. Tem isso aí também, né? Então é o sintoma do outro. A gente olha para o outro e vê o sintoma do outro. Agora, como você reconhece que você está doente? Que aí é você que tem o sintoma. É mais fácil ou mais difícil? O que você acha? O que é mais fácil? Fácil, Reconhecer né? que o outro está doente ou você? Eu acho Acho que mais depende. fácil, eu tô sentindo. Eu acho que É, né? depende, Mas porque será que a algumas gente- doenças você tem sintoma e você sente. Outras doenças Tá. você não reconhece os sintomas. Tá. Então tem hora que é mais fácil no outro, tem hora que é mais fácil em você. Certo? Mas o fato é que, assim, nós apresentamos sintomas. Às vezes nós temos os sintomas, mas nós insistimos. Eu estou bem, eu estou forte, eu estou firme. Olha só, eu aguento. Especialmente quando a gente quer fazer alguma coisa que a gente está com muita vontade, parece que nem a pior doença derruba a gente. A gente está afim, a gente vai, quer fazer. Mas o fato é que sintomas, eles se apresentam em pessoas enfermas. Quando você está doente, você vai apresentar sintoma. Eu vou apresentar sintoma. Desligou seu microfone, Cris.
Vamos pensar nessa lição, por exemplo, começar pensando características ou algumas características de uma igreja doente, né? Vamos lá. A pregação visa atender às expectativas das pessoas e não às suas necessidades. Então, a preocupação de uma igreja que está caminhando para uma, digamos assim, enfermidade, ou de alguma igreja que está doente, é quando a pregação ela só tem um único propósito, é atender às expectativas das pessoas. Eu vou pregar o que o povo quer ouvir, nem sempre o que eles precisam ouvir. Então, é uma característica aí de uma igreja possivelmente doente. Uma outra característica é o enfoque na autoajuda ao invés da ajuda do alto. Então, a gente tem hoje em dia tem muita aquela ideia de que, ó, seja positivo, repita aí, ó, eu posso, eu consigo, eu tenho capacidade, eu sou forte, né? Então, muitas vezes, né, a ideia de você é alguém superior, você pode, você tem capacidade, além daquilo que você pensa que tem substituído a ajuda que o próprio Deus pode nos dar. Então, quando a pregação ela tem por objetivo atender às expectativas das pessoas, agradar os ouvidos de quem ouve, e ao mesmo tempo levantar com base na própria pessoa, e não com base naquilo que Deus pode fazer, naquilo que Deus pode realizar, também é uma característica de uma igreja. Desligou o áudio, Cris. O pecado é ignorado e ele deixa de ser confrontado. As pessoas, elas pouco se prega sobre o pecado, fala-se muito sobre triunfo, sobre vitória, mas pouco sobre pecado. E quando ele existe, ele não é confrontado. As pessoas não querem se indispor umas com as outras, e então elas não comentam, não falam, deixa quieto, eu vou arrumar sarna para me coçar, deixa assim. E a igreja vai se acostumando a viver com aquele pecado, a conviver com aquele tipo de pecado, e ele não é tratado, e aos poucos aquilo que é errado parece que vai ficando certo. Parece que as pessoas vão se acostumando com aquele comportamento, com aquele modo de agir, com aquele modo de falar. A igreja não trata o pecado não é tratado a partir do púlpito, por exemplo, pouco se fala, porque é um assunto chato, é um assunto que as pessoas não vão querer ouvir, é um assunto que vai desagradar a maioria das pessoas, então deixa quieto, não vou mexer com isso, né? Então, isso também é uma característica forte de uma igreja doente. Uma outra, o evangelho deixa de ser pregado, deixando, portanto, de acontecer o quê? Conversão. Eu não prego evangelho, você não prega evangelho, as pessoas não vão se converter. Então, é um problema sério, né? Quando o evangelho ele deixa de ser pregado. As pessoas vão para a igreja, ficam lá na igreja um tempo bom e falam assim, nossa, estou aqui há tanto tempo, nunca ouvi falar sobre isso daí. Nunca ouvi falar sobre Jesus salvar os pecadores. Nunca ouvi falar sobre o pecado sendo tratado, sendo vencido na cruz por Jesus. Então, quando o evangelho deixa de ser pregado, meus irmãos, aí a gente pode dizer que a igreja está bem doente. Bem doente. Né? O evangelho não é pregado, as pessoas não se convertem, e aí os relacionamentos são meramente superficiais. Então, as pessoas, elas entram na igreja e saem rapidamente. Você pouco conhece, pouco tem contato, e a gente às vezes dá uma desculpa de que eu vou para a igreja grande porque eu gosto de igreja grande. Muita gente se frustra com igrejas menores, numericamente falando,
e vão para igrejas maiores, nada contra igrejas maiores, tem muita igreja grande muito boa mesmo, igrejas de referência, igrejas sérias, né? Que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas que preferem ficar no anonimato, preferem não se relacionar com as pessoas. Mas a Bíblia fala para a gente se relacionar. A Bíblia nos ensina e nos motiva aos relacionamentos interpessoais. Então, quando eles são apenas superficiais, você com o seu problema, eu com o meu problema, eu sei pouco sobre você e tá bom assim, eu não quero que você saiba muito sobre mim, é só no superficial, no raso. Então, é um problema também, ao ponto que é uma desobediência isso daí. Porque Deus pede pra gente, Deus nos ordena a nos relacionarmos de verdade mesmo. Liderança focada mais em si do que nas próprias ovelhas, né? Jesus, quando ele veio a esse mundo, ele veio como alguém para servir e não para ser servido. Então, quando a liderança foca mais nela, mais naquilo que ela pode receber das pessoas, por exemplo, do que naquilo que elas podem oferecer, é um sinal também de uma grave enfermidade na igreja. Liderança focada mais em si do que nas ovelhas. Uma igreja onde o evangelho não é pregado, onde as pessoas não são discipuladas, onde cada um vive a sua maneira, onde os membros não saberão o que é a verdadeira vida cristã, terão uma concepção errada de conversão, não anunciarão as boas novas. Teremos, então, uma igreja inchada de pessoas completamente vazias. Isso, meus irmãos, é um retrato das igrejas, de muitas igrejas, hoje. E eu queria, de verdade, nessa lição, que você pensasse assim. Geralmente, quando a gente ouve falar sobre igreja, a gente vê na igreja universal. Não a universal do reino de Deus, eu estou falando, mas igreja de Jesus espalhada pela face da terra. E a gente olha muito no geral. Então, eu queria que você, nessa noite, você olhasse para essa lição focando em você. Eu, Christian, eu, Cláudio, eu, Gabriel, eu, Carol, eu, Priscila, eu, Queiroz, eu, Yara, e por aí vai. E na sua igreja local. Porque, meus irmãos, embora nós pertençamos ao corpo de Cristo, nós convivemos e congregamos numa igreja local, que tem um endereço fixo, o Álvaro Gomes 45. É lá que você vive. É lá que você vai expressar o verdadeiro evangelho. É lá que você vai discipular pessoas. É lá que você vai comungar com os irmãos. Você pode ter inúmeros outros irmãos em Cristo de outras igrejas, que você tem contato com eles, tem amizade, tem comunhão. Mas é na sua igreja local que você vai conviver a maior parte do seu tempo. É lá que você vai estar domingo a domingo, compartilhando suas lutas, ouvindo as lutas dos irmãos, sendo participante ativo da vida da igreja. É lá que você vai exercer o seu ministério. Você exerce o ministério fora da igreja. Nós exercemos o ministério fora da igreja. Mas é lá que Deus colocou você. E é nessa igreja, Igreja Cristã Evangélica do Mandaqui, que você e eu temos que olhar para esse texto, para essa lição e falar, lá na nossa igreja, igreja local, que fica na rua Álvaro Gomes 45, lá o evangelho é visível. Porque eu e os meus irmãos trabalhamos para que isso seja, de fato, uma verdade na nossa igreja. Mas também, meus irmãos, é verdade que em muitas igrejas isso acontece. Em muitas igrejas locais, o evangelho não tem sido pregado. As pessoas não estão se convertendo. E quando se convertem, não são discipuladas muitas vezes. E aquilo que entra aqui de ensinamento fica e vem para cá. Na primeira frustração, vou usar um termo, tá? Na primeira frustração com Deus, entre aspas, elas abandonam o barco e saem fora. Por quê? Porque falta ensinamento, falta discipulado e por aí vai. São muitas pessoas vazias. Questão de número não significa muita coisa, né? Não significa muita coisa. Para matar uma igreja, então, não precisamos fazer absolutamente nada. Agora, para torná-la saudável, né? Não estou passando álcool gel, não. Estou esfregando a mão porque temos que trabalhar, meus irmãos. Para tornar a igreja saudável, a gente tem que se comprometer com o exercício das marcas que nós estudamos ao longo dessas
outras lições. Quantas marcas nós pudermos aprender e com base naquilo que a gente aprendeu, a gente pode trabalhar para que a nossa igreja seja uma igreja cada vez mais saudável. Agora, quantas nossas igrejas são de fato úteis ao Evangelho? Já parou para pensar nisso? Quantas das nossas igrejas são de verdade, de fato, úteis ao Evangelho? Quantas têm colaborado para o avanço do Evangelho? Você já teve a sensação de estar local, aí você passou de carro, passou uma, passou duas, passou três, tinha uma igreja lá. Já passou uma outra vez e percebeu que a igreja não estava mais ali? De repente, virou um shopping, virou um mercado. Já teve essa sensação? Aí você pode pensar, mas será que saiu porque foi para um outro endereço? Ou será que a igreja fechou a porta? Meus irmãos, tem muita igreja local que, se fechar a porta, não vai fazer falta nenhuma para o avanço do Evangelho. Essa é a grande verdade. É triste, mas tem muita igreja de placa bonitinha, mas tem sido inútil. É triste, mas não deixa de ser verdade. Então, quantas de nossas igrejas têm sido úteis? Trabalhar visando uma igreja saudável envolve empenho e envolve disposição. Quando a gente não faz nada, quando a gente cruza o braço, quando a gente deixa de pregar, a gente se enquadra aqui nessa frase azul em azul. Não estamos sendo úteis. A gente está indo lá só porque é legal, só porque a mensagem é boa, só porque os irmãos são agradáveis, as pessoas me tratam bem, mas vira um clube, e deixa de cumprir com aquilo que é o propósito para ela. Como, então, uma igreja local demonstra as grandes verdades do Evangelho sobre Deus, sobre a humanidade, sobre Cristo e sobre a resposta que devemos dar ao Evangelho? Como, então, uma igreja local demonstra essas grandes verdades? A gente vai tentar trabalhar essa questão e responder essa questão ao longo dessa lição. Primeiro, sobre Deus. Como que a natureza do nosso Deus e o seu caráter devem refletir na nossa igreja local? Lá no Manda Aqui. Como que Deus exerce o seu caráter? Como que ele se revela na nossa igreja? Como que a natureza dele deve refletir na nossa igreja? Primeiro, tem a ver com a sua santidade. Deus é santo. Quando a gente olha para a nossa igreja, e quando a gente fala assim, poxa, a nossa igreja é uma igreja onde o evangelho é visível, onde aquele que entra sabe a mensagem que é pregada, onde aquele que entra sabe que ali ele vai ouvir o evangelho, ele vai ouvir as verdades bíblicas sobre Deus. E quem é Deus? Deus é santo. Olha o texto, vai dizer de 1 Pedro 1, versículo 15 e 16. Mas, assim como é santo aquele que o chamou. Então, Deus ele não tem nada a ver com o ser humano. Deus está num outro patamar. Deus está num patamar que nós, como seres humanos, não conseguimos imaginar. Porque é muito difícil para a gente tentar na nossa mente imaginar alguém que é perfeito, que não erra. Alguém que mesmo quando fica irado, não peca. Que mesmo alguém que quando exerce justiça em santidade. Na nossa mente finita, é complicado isso, porque a gente é pecador. Então, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos, vocês também, em tudo que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma igreja local demonstra a verdade sobre Deus, entendendo que ele é santo, crendo que ele é santo.
Deus revela a sua santidade na igreja. Deus mostra, ele revela que ele é santo nos nossos cultos. Quando o povo se reúne, ele se reúne ao redor de um Deus santo. Ele se prostra diante de um Deus santo. E quando a gente se aproxima diante de um Deus santo, nossa vida é transformada, nossa vida é mudada. E o texto vai dizer, sede santos, porque eu sou santo. Então, igrejas saudáveis são formadas por pessoas saudáveis. Aquele que é santo, aquele que é separado para Deus. Um outro texto da palavra de Deus, olha que interessante. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Eu espero que você tenha um hábito de vez em quando, passar um perfume, desodorante, hein? Como é que você se perfuma? Então, se você chegou da rua agora, se você estava trabalhando, de repente alguém... Você que estava em home office, talvez você tenha passado só de manhã, mas se você chegou da rua como eu tomei banho. Então, o que eu tenho que fazer? Passar o quê? Um perfume. Quando que a gente passa perfume? Quando a gente está o quê? Limpo. Ninguém passa perfume, a não ser que você fale assim, olha, eu estou tão suado que se eu não passar um desodorante agora, eu quero disfarçar o CC. Não é verdade? Mas o perfume é colocado em quem está limpo. Ninguém usa perfume estando fedido. Então, você é o bom perfume de Cristo, deve exalar esse perfume por onde você vai. Perfume tem a ver com coisa cheirosa, que tem a ver com limpeza. Então, nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Então, uma igreja que declara a verdade sobre Deus, ela revela um Deus santo. Ela age com santidade e ela exala esse bom perfume de Cristo. A santidade de Deus precisa ser revelada enquanto nos reunimos como igreja. O culto é a um Deus santo. Ele se revela como santo porque ele é santo. E essa santidade tem que ser revelada quando a gente está junto, reunido como igreja. Isso faz com que as pessoas tenham conhecimento de que Deus é um Deus santo. Por que é que você vive em santidade? Por que você busca a santidade? Para ser bem visto pelas pessoas? Para alguém dar um tapinha nas suas costas e falar assim, olha, o seu comportamento é legal. Você vive em santidade porque Deus é santo. E o fato dele ser santo faz com que o nosso comportamento seja do mesmo nível. Ah, mas eu nunca vou ser santo como Deus. Não, não vai. Mas a gente vai batalhar para ser cada dia mais parecido com Jesus. Cada dia mais. Uma igreja que vive em santidade transforma a comunidade ao seu redor. Uma igreja que vive em santidade transforma a sua comunidade. Como a nossa igreja é conhecida ali no bairro. Meus irmãos, a gente que tem chegado cedo para o ensaio do louvor, nós temos nos deparado com uma situação muito inusitada, que não acontecia há muito tempo. A rua, lotada de pessoas empinando pipa, né? E não são poucos os homens que ficam empinando pipa. Quem está aqui, do louvor, Fernanda, por isso sabe do que eu estou falando, já viu. Muitos irmãos que também já viram, o pessoal empinando pipa na rua, né? O nosso testemunho como igreja vai mostrar para aquelas pessoas quem nós somos. Eles nunca vão entrar, talvez, ali naquela igreja. Tomara que entrem. Mas se eles nunca entrarem ali, eles precisam conhecer que a nossa igreja é uma igreja de pessoas santas. De que Deus é santo, por causa da nossa atitude. Eles vão parar ali na frente, você não vai conseguir estacionar seu carro. E eu não acho que isso vai acabar tão cedo, viu? A pandemia vai acabar, eles vão tirando pipa lá. Eles não vão deixar você estacionar seu carro. Eles não vão deixar você ficar lá na frente, que você vai querer ficar lá. Eles vão ser a maioria. Talvez você vai fazer cara feia quando vir, eles vão olhar você fazendo cara feia para eles.
Mas o nosso testemunho tem que dizer, o nosso Deus é santo. O nosso comportamento tem que mostrar para eles que a nossa igreja é um Deus santo. Já parou para pensar que o nosso comportamento pode alcançar aquelas vidas e revelar um Deus que é santo e a nossa vida em santidade transformar aqueles homens? Aqueles que ficam no bar ali, e não são poucos também, a nossa atitude como igreja revela um Deus santo e transforma aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles jovens que estão ali perdidos. Então, uma igreja que vive em santidade transforma a comunidade ao seu redor. Cris, posso só falar uma Um outro coisinha? aspecto sobre Deus é o amor. Pode. Vai depender da maneira como a gente vai chegar lá na igreja e tratar eles, né? Se a gente já chegar lá com a ideia, bando de vagabundo, vai trabalhar, um marmanjão desse soltando pipa, ou se a gente vai ser educado e falar, posso, por favor, colocar o meu carro, moça? Dá uma licencinha, por favor? Deus te abençoe. Depende da maneira como você vai tratar eles, né? Ô, Cris. Exato. E não é só de domingo não, viu, Fernanda? Na semana também eles estão lá. Aqui em número, mas estão. Pastor? Alguém já deu uma sugestão da gente fazer um cafezinho, colocar na porta da igreja e oferecer para eles, como um sinal de amizade. É que o momento não permite, né, a gente oferecer comida, né? Mas em breve, quem sabe a gente pode fazer isso, né? Não falar de café, falar de Coca-Cola, mas como eu tô de jejum de Coca-Cola, eu mudei a sugestão para ser um café. Pastor, eu já ia sugerir, se quando tivesse EBF, chamar um deles para ir na EBF e ensinar os meninos a soltar pipa. Ô, Cristian, posso falar uma coisa? Teve um sábado que a gente estava na igreja, eu, o Eduardo e o meu sogro, João Maciel. Bem, e o João estava da Nilde. Estávamos saindo, eles estavam tirando pipa. Aí, na hora que a gente fechou o portão, um deles soltou um palavrão. O outro colega do lado repreendeu. Na igreja, aí você fica falando palavrão e pediu desculpa. Achei aquilo interessante, mas é a maneira como eles enxergam a gente. Não é? Oi, Cláudio. Por falar em convite, né, eu só queria fazer um pequeno comentário a respeito de convite para comparecer na igreja. Quer dizer, aquelas pessoas que às vezes você encontra, puxam uma conversa daqui, outra conversa dali, mas você quer e tal. Tem uma irmãzinha nossa que eu estava no ponto do ônibus há alguns tempos atrás, e ela estava ali e tal, alguma coisa chamou a atenção, começamos a conversar e tal. Ela abriu o coraçãozinho dela para mim, eu convidei para ir participar da nossa igreja, conhecer a nossa igreja. Esse ponto de ônibus aqui do lado de cá. Olha, a igreja é aqui, nessa rua e tal. E falei para ela, falei de Cristo, ela já tinha um conhecimento a respeito, né? Mas estava assim meia, não é desorientada, mas estava meia triste. Aí eu falei para ela que Deus poderia resolver o problema dela, que Cristo veio no mundo para salvar a vida dela, aquela abordagem que a gente faz. E hoje é uma irmã que já foi batizada, já batizada na nossa igreja. É uma irmã formidável, atenciosa, sabe? Muito prestativa. E eu fiquei feliz por isso. Quando eu a vi aí, fiquei muito mais feliz quando ela se batizou, né? Então, eu acho que foi uma coisa assim, muito boa, muito importante. Tem outras que também aceitaram a Cristo por vendo eu cantar, sabe? Não estão hoje na nossa igreja, mas continuam frequentando uma outra igreja. Então, eu acho que essa abordagem é muito importante para desenvolvimento da pessoa, da própria pessoa, né? O remédio para essas pessoas e para a nossa igreja, né? Que ganha novos irmãos ou outros irmãos. Eu fiquei muito contente porque tinha umas 2 ou 3 irmãs que se converteram na nossa igreja através do meu cântico, da minha palavra e da nossa conversa a respeito de Cristo. Amém, Cláudio. Amém. Amor. Deus é amor, né? Texto de 1 Coríntios 10, 24, né? Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim
o de outrem. Se a gente olha para Deus, e Ele é santo, nós precisamos expressar a santidade de Deus, viver em santidade, a mesma coisa vale com amor. Deus é amor. Uma comunidade que ama é uma comunidade que revela a verdade sobre Deus, revela quem Deus é. É um aspecto excepcional do nosso Deus. Ele é amor. Eu não sou amor, você não é amor. Nós amamos. O nosso amor nem sempre é aquele amor que a gente fala, nossa, você... mas devemos buscar o interesse do outro. Olha o que o texto vai dizer, né? Será que a gente pode perceber uma igreja assim? Uma igreja que se ama, uma igreja que imita esse amor do nosso Deus? Mesmo texto, né? Aliás, a Bíblia conversando com a própria Bíblia, né? 1 Coríntios 13:5. O amor não procura os seus interesses. O amor olha sempre para o outro. O que Deus fez com a gente? Deus nos salvou. O que Jesus fez? Ele olhou para quem? Ele olhou para nós, ele não olhou para ele. Ele não olhou para o seu próprio interesse, ele olhou para aquilo que era bom para nós. O amor de Deus é assim. Olhou para o interesse do ser humano. Embora o ser humano já houvesse decidido afastar-se do Senhor, o Senhor foi atrás de nós e nos resgatou, como a palavra de Deus nos diz. O amor não procura os seus próprios interesses. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13:35. O amor de Deus. Paulo vai falar em Romanos que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, Deus se revela um Deus amoroso, Ele nos ama. Ele fala assim, agora, ame o seu próximo, ame o seu irmão, ame o seu semelhante, ame aquele que cruza o seu caminho. Então, uma igreja que ama é uma igreja que tem revelado o caráter de Deus, e é uma igreja que, assim como quem vive em santidade alcança aqueles que estão ao seu redor, uma igreja que ama, ela faz diferença também na comunidade em que ela está inserida. Talvez a nossa igreja, para muitas pessoas, já tenha passado batido ali. Passa ali, volta, nunca tem nem notado. Mas para muitas pessoas ela já fez diferença. Mas ela precisa continuar fazendo diferença. A gente não pode viver de testemunha, porque lá atrás, 10 anos atrás, uma pessoa entrou aqui, fez uma diferença grande no bairro, mas ficou no passado. A vida caminha. A gente tem que pensar sempre hoje em diante. Nossa igreja precisa tornar o nome do Senhor cada vez mais conhecido. Nisto conhecerão todos que são meus discípulos, se tiverdes o quê? Amor. Se tiverdes amor. Jesus é conhecido por pessoas que amam. Quando você ama, quando eu amo, as pessoas sabem que nós somos discípulos de Jesus. Por quê? Porque Deus é amor. Um outro aspecto tem a ver com a autoridade de Deus. Olha que interessante esse texto, 2 Samuel 23, 3 e 4. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus, é a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. Vejam, Deus é santo, Deus não peca, Deus é perfeito, Deus é amor, Deus ama com um amor que você jamais vai experimentar numa outra pessoa. A Bíblia vai dizer que, ainda que a nossa mãe, Isaías vai falar isso daí, né? Acho que Isaías 49, se não me engano. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. E Deus também é autoridade. Não é aquela autoridade que você olha e tem receio, tem medo. Nós tememos a Deus, nós respeitamos, nós reverenciamos a Deus. Mas Deus é aquela autoridade que cuida, que ama, mas que também exerce justiça, que também exerce a sua justiça com base no seu amor, na sua lealdade, na sua santidade. E uma igreja que exerce essa autoridade de Deus, ela gera vida. Ela vai gerar vida.
Uma autoridade, segundo o temor do Senhor, gera vida. O texto vai dizer isso daí. Quem governa o povo com justiça, quem governa com o temor de Deus, é como a luz da manhã. É como a claridade depois da chuva. O que faz? O que gera? Gera crescimento nas plantas. Faz com que a igreja cresça. Uma boa autoridade na igreja abençoa a vida das pessoas. Líderes que exercem essa autoridade debaixo do temor do Senhor fazem bem para a igreja. Líderes que lideram debaixo do temor do Senhor faz com que a igreja cresça. Não por causa deles, não por causa da capacidade deles, mas porque eles se colocam debaixo da autoridade de Deus, entendem a autoridade de Deus e falam: Senhor, me usa na tua obra, me abençoa para que eu consiga liderar como o Senhor lidera, eu me coloco na tua presença e abençoa, geram vida. Pessoas que exercem autoridade na igreja, com esse temor, abençoam. E a igreja precisa de bons líderes, meus irmãos. Então, você, na sua igreja, que exerce cargo de liderança, olha para o Senhor. Deus é santo, Deus é amoroso, Deus exerce autoridade. Que a nossa autoridade como líderes, eu vejo tem muitos líderes aqui, pessoal, tem presbíteros, tem pastores, tem líderes de ministério, tem pessoas que poderão ser líderes amanhã, líderes que exercem essa autoridade debaixo do temor do Senhor, abençoam a igreja. Como igreja, temos mostrado ao mundo a autoridade geradora de vida que Deus exerce em nossa vida? Deus, ele é autoridade sobre nós. E essa autoridade gera vida. Essa autoridade faz com que a gente cresça a cada dia. Será que a gente tem olhado para isso? Tem feito o mesmo com os nossos irmãos da igreja? E o mundo tem visto isso, tem visto essa autoridade de Deus que gera vida em nós? E isso certamente fará diferença no mundo, meus irmãos. Uma igreja santa, amorosa e com autoridade no temor do Senhor reflete o caráter de Deus, porque Deus é assim. Deus, ele é perfeito, Deus, ele nos ama, e Deus, ele exerce a sua autoridade. Uma igreja que olha para o Senhor, que expressa essa verdade do Senhor na sua igreja, para a vida dos seus membros, reflete o caráter de Deus. E a gente pode dizer que aí tem contribuído para que o evangelho seja cada vez mais visto e percebido por todas as pessoas. Uma outra questão, igrejas revelam também verdade sobre quem nós somos, sobre a humanidade. O que fomos feitos para ser e o que de fato nós somos. Fomos criados à imagem de Deus e, portanto, devemos ser valorizados. Cada um de vocês, eu, todos nós, fomos criados à imagem do nosso Deus. Não há um ser humano na face da terra que não tenha sido criado à imagem de Deus. Tiago vai falar o seguinte: se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo ou com acepção de pessoas, em acepção de pessoas, estarão cometendo pecado, serão condenados pela lei como transgressores. Nós não devemos fazer acepção de pessoas, porque não há um ser humano sequer que não tenha sido criado à imagem de Deus. Como nós devemos valorizar as pessoas? Tem um texto na palavra de Deus que fala, acho que é o próprio Tiago que vai dizer isso daí, né? Se entrar alguém com um anel de ouro, e você fizer a diferença desse com aquele que é mais simples, que não tem essa riqueza toda, você está pecando. Tiago vai falar isso também. Então, nós somos o que fomos feitos, ou como Deus nos criou. Deus nos criou segundo a sua imagem. E a imagem aqui não está falando de físico, tá? Então, com esse nariz, com esse olho, com essa orelha, com esse cabelo. Com esse cabelo não, né? Mas com o nariz, sim. Não é com essa imagem. Mas é o caráter de Deus.
são os atributos do Senhor, aqueles que Ele pode, né, compartilhar conosco. Quem nós somos? Ganhamos um carimbinho também, viu, gente? Não tinha esse carimbo na versão original, não tinha esse carimbo. Depois ele apareceu. O carimbo do pecado, né? Somos seres pecadores. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um ser humano sequer livre disso. Não há um ser humano sequer que não tenha sido criado à imagem de Deus. Não há um ser humano sequer que não seja pecador. É a grande verdade sobre nós. Então, Deus é completamente diferente. Deus é totalmente o outro, né? Deus é alguém muito acima de nós. E pessoas do nosso nível, baixinho, um nível bem pobre diante de um Deus tão grande, é usado para que o evangelho seja visível a cada dia mais. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. É o que diz 1 João 1,8. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Nós somos seres pecadores. Agora, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós somos pecadores, sim, mas nós temos uma oportunidade de ter o nosso pecado perdoado. Talvez você tenha feito isso hoje, tenha confessado o seu pecado a Deus, porque Ele é fiel e justo para perdoar seu pecado, para purificar você de toda injustiça. Você e eu não somos seres pecadores. Tiago 5,16 vai dizer o seguinte: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, uma oportunidade que nós temos, né, de confessar os nossos pecados uns aos outros. Então, se eu chego para o César e falo: César, eu preciso confessar um pecado para você. Preciso conversar contigo. Ele não pode falar assim: veio para a pessoa certa. Bate no peito e fala assim: pode falar comigo. Do outro lado, César, pode falar comigo que eu resolvo. Né? Ele é tão pecador quanto eu. Talvez o pecado que eu vou confessar para ele, na semana passada ele confessou para o Vinícius. Por que não? Pode ser que ele tenha confessado outro pecado. Esse pecado eu não cometo, não. Não estamos discutindo classificação de pecados, níveis de pecado. Não tem pecado, pecadinho e pecadão. A Bíblia fala que nós somos pecadores. E quando a gente confessa esse pecado para o outro, nós somos curados. Eu não sei você. Travou, né, gente? Cris, travou, viu? A última fala que eu ouvi foi: eu não sei. Não sei se você. Uma coisa assim. Eu não sei você e travou. Isso. E continua travado. Eu ia falar exatamente isso, para ele sair e entrar de novo. Pastor Luiz André. Fala, seu José. Aproveitando enquanto o Cristo está travado, essa ideia desse café, eu já passei numa igreja que a gente tinha esse trabalho, era excelente, rapaz. Muito bom.
tinha um cafezinho, tinha um chá, uma bolachinha. Olha, era uma coisa, olha, muito legal. Sem dúvida. E a sugestão foi por causa desses rapazes que ficam ali na porta da igreja, né? Eles estão empinando pipa, porque todo mundo sabe ali que na frente da nossa igreja tem uma baixada, né, bastante significativa. Eles estão lá todos os dias, na verdade, né? Mas no domingo a gente os visualiza mais. E muitas vezes eles estão ali bem na porta, né? Teve um dia que eles estavam com bebida alcoólica, né? Colocaram na mureta da igreja. Isso deixou alguns irmãos assim bastante contrariados com essa situação. Mas eles mudaram, né? Com o retorno assim mais constante da igreja, eles mudaram esse comportamento e tal. E eu sempre, durante a semana, quando eu tô lá e eles estão ali, eu vou lá, troco uma ideia, pergunto alguma coisa de pipa e tal, exatamente para manter uma boa relação com eles, né? Eles são nossos vizinhos e eles são nosso público-alvo, né? É gente que não conhece a Cristo, ou que não vive para Jesus e tá ali, né, na nossa frente. Então, se a gente conseguir, de alguma maneira, encontrar um caminho de alcançar o coração deles, a gente está fazendo o nosso papel de ser uma igreja visível, como o tema da aula de hoje. E essa sugestão foi muito legal, né? Eu achei muito boa. Quem sabe quando a gente estiver mais liberado para comer junto e tal, a gente faça para deixar ali com ele. Aí, ó, Cris voltou, ó. No caso, aquele jovem, o ideal é um refri, Isso, sugeriram isso para nós, né? Eu que mudei, seu José. Ô, seu José, ele já começou com a ideia da Coca, o senhor ainda bota a linha na fogueira? Aí enganou-se. Não, eu falei do refri, né? Cris, Voltei. Estamos aí, estamos te ouvindo. Tá, voltei. Vou ter pelo celular agora, pela internet. Eu só não sei onde eu parei, que eu não sei até onde vocês ouviram. Aí nesse canto mesmo, você não saiu daí? Você disse assim, eu não sei vocês. Aí depois disso a gente não ouviu mais nada. Você quer me mandar Você quer me mandar a apresentação? Não, eu estou usando o 4G aqui do celular. Agora já, espero que agora fique por aqui. Tá bom. Tá, não estou usando Wi-Fi, estou usando o 4G aqui. Bom. Mas eu digo só da apresentação do PowerPoint, Cris. Bom, vamos lá. Ô, Cris, você tem que deixar o outro microfone, a outra base longe de você. Pronto. Vamos lá. Baixa o volume do computador, viu, Cris? Tá dando eco. Desliga aqui, vai falando por aqui, ó. Desliga o celular. Peraí. Essa hora todo mundo tá ouvindo live, todo mundo usando a internet, aí cai mesmo, né? Ô, Cris, se for mandar para mim ou para o pastor a apresentação, a gente vai passando para você, aí você fica só com... e você consegue vendo normalmente. Não, a Pri tá vendo aqui, ó. Ela tá mandando aqui, tá bom? Se for caso, se for usar esse caminho, mandar pro da Rose, porque eu tô no celular, tô no micro da Rose e eu abro pelo WhatsApp da Rose. Pode mandar para mim também, tô aqui, viu? É que o senhor tem MacBook, pode desconfigurar. Eu mando pro César aqui, ó. Manda pra Rose. Pra Rose, tá bom. Pode mandar para mim, César, ou Christian também, se precisar, tá? Tá.
Também, o pastor Renato também funciona. Pronto, Rose, foi. Chegar aqui, eu já abro, já... Eu vou seguir. Qualquer coisa você assume aí, tá, Rose? Eu vou. Vamos lá. Espera um pouquinho, que é isso? Uma outra verdade que a igreja precisa revelar é sobre Jesus Cristo. Quem é Jesus, né? A igreja é formada por pessoas que devem tornar visível a pessoa de nosso Senhor Jesus. Somos o povo conhecido como cristãos. Quem são os cristãos? São seguidores de Cristo. Portanto, a pessoa de Jesus sempre vai ser referência para a sua igreja. Quando você escuta falar sobre Buda, você lembra do budismo. Quando você escuta falar da Maria, você vai lembrar do catolicismo. Quando você vai ouvir falar sobre Jesus, a referência são os cristãos. Nós somos o povo conhecido como povo de Jesus. Carregamos o seu nome, pregamos a sua fama, a sua volta. Jesus sempre vai ser a nossa referência, sempre será o nosso principal nome. A mensagem a ser dita é Jesus. O nosso Salvador é Jesus. Tudo na nossa vida gira em torno de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Esse é Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Você não consegue enxergar Deus. Quando ele veio para esse mundo, ele veio revelar o Pai. Ele disse, eu e o Pai somos um. Ele foi massacrado por ter dito isso, né? Por muitas pessoas. Como assim? Mas é verdade, ele é a imagem do Pai. Ele, antes de todas as coisas, ele é o primogênito, e para tudo ele tem que ter a primacia. Esse texto está em Colossenses 1, 15. A foi criado por ele, tudo foi criado para ele, tudo gira em torno de Deus. Então a igreja precisa proclamar a verdade sobre Jesus. Quem é Jesus? O que ele fez por nós? Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Cris, você está vendo a Jesus morreu por nós. Estou vendo. Pode mais, pode mais. O sangue de Jesus nos salvou. O sangue dele derramado em nosso coração foi o preço da nossa salvação, da nossa redenção. Então, igrejas têm deixado de pregar o evangelho de Jesus, têm deixado de falar desse sangue. Nós não fomos comprados por prata, não fomos comprados por ouro, fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. A igreja é formada por aqueles que tiveram a vida transformada por Jesus. São pessoas que creem nele e em sua promessa de salvar qualquer um que confia nele. Jesus é aquele que liberta, é aquele que salva, é aquele que se apresenta como única solução para a humanidade. Então, se a humanidade foi criada à imagem de Deus, se a humanidade é pecadora como de fato é, ela vem em Jesus, a salvação e a solução para ela mesma. Quem é que vai tornar isso real, visível? É a igreja. É você, sou eu.
É a nossa igreja lá na rua Álvaro Gomes 45. E uma quarta verdade... Cris. Oi, pastor. Só para tentar ajudar aqui, né? Para mim, eu não estou vendo a visualização do César. Está aparecendo só 1.3 autoridade, está piscando e saindo. Cezão, se você parar de apresentar, a Pri me mandou e não desconfigurou. Eu posso apresentar, viu? Tá certo agora. Olha. Tenta agora, então. Peraí, vamos lá. É isso, né, Cris? Isso. Vai um para frente, Isso, aí. Isso. Beleza. A resposta, então, que nós devemos dar ao Evangelho, como igreja, primeiro é o arrependimento. E é tarefa da igreja ser exemplo de arrependimento e ensinar sobre ele. Então, confissões de culpa. Pode passar, pastor, pode passar. Nós, como pessoas pecadoras, nós devemos entender que o arrependimento faz parte da vida da igreja. O orgulho, muitas vezes, nos impede de nos arrependermos, de confessarmos a nossa culpa. E essa culpa, às vezes, ela vai ser confessada. Ela vai ser confessada tanto para Deus, quanto para os irmãos, às vezes. Porque nós erramos com as pessoas. Então, quando a gente confessa a culpa, se arrepende, confessando o nosso pecado, o que é o arrependimento? É você mudar de atitude. Você dizer, olha, eu não vou conseguir fazer mais, eu não vou querer fazer mais aquilo, vou mudar a minha atitude. E nós entramos no corpo de Cristo, a porta é o arrependimento. É o arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu, já diziam os apóstolos. Arrependimento, confissão de nossos pecados, entrega de nossa vida a Cristo. Nós permanecemos pecadores, mas pecadores que ainda confessam os seus pecados. Então, uma verdade sobre a igreja, que a igreja precisa reconhecer que é pecadora e precisa trabalhar o arrependimento. O arrependimento faz parte da vida da igreja. Muitas vezes nós olhamos para a igreja como se ela fosse perfeita, como se não precisasse de arrependimento mais. E o texto novamente está dizendo, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Precisamos nos arrepender dia a dia, como igreja. Não existe igreja perfeita. Se você busca a igreja perfeita, você vai passar a vida inteira procurando e não vai achar. Não vai encontrar. Ao longo dessas lições, nós vimos tantas coisas que a gente podia olhar e falar, poxa, isso aqui a gente tem que melhorar. Ah, isso aqui tá bom, isso aqui temos que aperfeiçoar. Por que não existe igreja perfeita? Porque quem é que é o frequentador da igreja? É você que é pecador, sou eu que sou pecador. Quando se está numa comunidade onde o pecado é confessado, onde o arrependimento é real, todos são edificados. Porque não existe ninguém que seja melhor que o outro. Não existe ninguém que bata no peito e fala assim, olha, como eu não faço isso que ele faz, eu sou melhor. Como diz aquele fariseu, né? Olha, eu não sou como esse publicano aí. Olha o que eu faço de bom. Eu não preciso me arrepender. Ele sim. E a oração do publicano foi uma oração, né, de arrependimento. Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Então, a igreja age como o publicano agiu. Se arrepende. Passa aí, pastor, pode passar aí. Um outro aspecto, se um aspecto da igreja é o arrependimento, um aspecto da nossa resposta tem que ser uma resposta de arrependimento, a outra é a fé. Então, também nós precisamos sermos modelos de fé e ensinar sobre ela, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus se relaciona conosco através da nossa fé. Nós não vemos a Deus.
gente não teve esse privilégio de conviver visualmente com Jesus. E ele mesmo disse para Tomé, você ficou feliz, você achou que foi legal porque você viu? Você ficou feliz porque viu? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. A vida cristã é uma vida de total dependência de Deus. E a dependência do Senhor é com base na fé. E com base na confiança das suas promessas. Nós somos convocados a crer diariamente. Paulo vai falar em 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A igreja precisa ensinar isso. A igreja precisa ser modelo disso, de viver segundo a fé. E com base no que a Bíblia diz. Nós cremos na palavra de Deus. A nossa regra de fé e prática, o que é? É a palavra de Deus. E ela é inspirada, como o texto vai dizer, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Escritura inspirada por Deus, útil para o ensino. Né? Passamos um ano inteiro, acho que 1 ou 2 anos, né? Lendo esse texto domingo após domingo. Por quê? Nós cremos que a Bíblia, ela é a palavra inerrante do nosso Deus. Para nós concluirmos, meus irmãos, a igreja é o meio pelo qual Deus escolheu para que o mundo conheça. Deus escolheu se revelar, tornar visível através de mim e de você, através da igreja. E aí o texto, de novo, que nós lemos lá no começo da aula, que o pastor Renato leu também logo no comecinho, para que pela igreja, forme sabedoria de Deus, se torne conhecida agora, principados e potestades, nos lugares celestiais. A igreja tem barulho, mas tanto barulho, que incomode o inferno, que incomode os principados e as potestades. Ela tem que atingir aqueles que ficam em Piranha, que estão mais perto da gente, ali, estão na calçada. Aqueles estão na calçada. O evangelho tem que ser visível para eles. Tem que ser visível para aqueles que estão mais distante, um pouco mais ao derredor ali. Tem que ser visível para aqueles que estão mais longe ainda. E tem que incomodar quem a gente não vê. Aquilo que acontece no mundo espiritual. Foi da igreja que as muitas formas da sabedoria de Deus, a vaidade da sabedoria de Deus se torne conhecida. E eu queria terminar lendo esse texto de João 17, 23. Foi a oração de Jesus. Eu neles, e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, comigo me amaste. Eu neles, e tu em mim. Essa foi a oração de Jesus. Esse é o pedido de Jesus que ele fez ao seu Pai, a Deus. Esse é o desejo do nosso Senhor Jesus. Que ele esteja em nós, sempre. Para que o mundo creia nele. E aí, meus irmãos, o que você tem feito em prol do reino de Deus? A fim de que o nome dele seja conhecido. O que eu tenho feito em prol do seu reino? Para que eu fale assim, olha, a igreja do Mandaqui é uma igreja que revela. Eu vou contribuir para que a minha igreja local seja uma igreja que trabalhe para que o evangelho seja visível para aqueles que ainda não conhecem a Jesus. O que nós temos feito? Que seja uma reflexão para mim e para você, para que a gente possa se motivar a trabalhar para o reino de Deus. No final dessa lição, tem algumas perguntas, né? São, se não me engano, 30 e poucas perguntas, sobre todas as demais marcas, tá? Então, a Pri está enviando pelo WhatsApp para cada um de vocês, para que vocês possam ter, tá em PDF, para que vocês possam ter, depois tirar um tempo para responder essas questões aí que você vai receber, tá bom? São questões pessoais, são questões para você refletir e ver como é que está o teu coração diante de cada pergunta que você vai poder ver ali, tá bom? Deus abençoe, pastor Renato.
Muito obrigado, né? Pelo estudo aí, estava excelente a apresentação, o conteúdo aí. Obrigado, viu, Cristian? E vamos continuar. Vou passar a palavra para a Fernanda, que aí ela pode dirigir já a questão das perguntas, se alguém tem alguma pergunta para fazer para o Christian, algum comentário, e aí ela conduz as nossas orações e o encerramento, tá bom? Cris, muito obrigada, viu? Deus continue abençoando e usando a sua vida. Meus irmãos, alguma contribuição, alguma pergunta? Cris, ele vai responder todas com muita sabedoria. Mas se você também tem alguma contribuição para fazer, essa é a hora, tá? Da nossa interação. Depois a gente parte para o período de oração e encerramento também. Fernanda, Oi. essa lição de hoje, que número que era? Era a 1 ou era a 9? Não, hoje era a última lição, a página Então é a 9. 81, é. É de número 9. É a marca número 12, não? Ah, é a 9, isso. Não, tem 9. 9, É a marca 9. Tá ok. Senhor, Obrigado. nada. Penso que seria legal quando você pegar esse PDF que a Priscila vai mandar pelo WhatsApp, você fazer 2 movimentos. O primeiro, fazer um movimento interno, lendo as perguntas e respondendo a partir do olhar que você faz para você, pessoa física. E depois, você fazer o movimento para fora. Você fazer o movimento olhando para a nossa igreja. Porque quando a gente vai ouvindo, por exemplo, uma aula como a de hoje, que fez, a aula, ela, de alguma maneira, retomou quase que todo o conteúdo, né, passando de novo por cada um dos aspectos, né. Lá no comecinho, quando o Cris vai falando assim, o que caracteriza uma igreja doente, então, a falta de alguns pontos elencados ali, são as marcas que revelam a saúde da igreja, né. Então, é interessante a gente olhar para a nossa comunidade e com um coração sincero, fazer uma avaliação da nossa igreja. Esse é o objetivo desse módulo, né? Esse é o objetivo desses 4 meses que a gente tem estudado sobre igreja de forma mais intensa, tanto nos domingos, quanto na escola bíblica, da gente ter um olhar específico para o nosso coração, para a nossa vida, mas ao mesmo tempo a gente olhar para a nossa comunidade. Então, quando a gente fala, o Cris falou hoje sobre arrependimento, sobre fé, um Deus que é santo, um Deus que é amoroso, e a gente olha para a nossa comunidade e fala assim, puxa, que bom que a gente pode relembrar que esses aspectos são citados, são falados, a vira e mexe, alguém vem e fala sobre confissão de pecados, e sobre a fé, sobre o arrependimento, então isso vai trazendo vida. Então eu acho que seria legal a gente fazer esses 2, Cezão, minhas mãos segurando aqui, para não colocar aqui, valeu demais, eu fui ouvir, viu, César, e falei, é verdade, atrapalha às vezes, fazer esses 2 movimentos, um movimento interno, que te ajuda a refletir você como igreja, e depois o movimento externo para a gente pensar na nossa comunidade como um todo. Eu passo ali complementando isso que o senhor está falando e pegando o finalzinho da apresentação do Christian, né? É bom a gente ver tudo isso na igreja, e aquilo que ele falou, nós não somos uma igreja perfeita. Eu falei isso na minha aula e a gente vem comentando isso. Nós temos coisas muito boas, nós temos coisas que precisam melhorar, nós temos coisas que precisam ser complementadas, e isso, ouvir tudo que nós ouvimos nesses 4 meses, eu nem sabia que eram 4 meses, mas nesses 4 meses, mostra que nós somos seres humanos, que nós somos uma igreja que ama, que vive, mas que não somos perfeitos, nós temos que melhorar uma coisa, aquilo que é bom fortalecer, continuar batalhando para que fique, né, sendo forte, e para que a gente possa ter uma igreja realmente forte, debaixo da vontade de Deus. Isso é o mais gostoso da gente poder ouvir isso.
é saber que a gente, num modo geral, estamos bem, eu acho que, mas sempre tem coisa para melhorar, sempre tem coisa para poder agregar para dentro da igreja. Eu tenho uma pergunta, pode ser? Eu tô falando. Claro, Queiroz, claro. Pastor, para o Cristo, ao senhor, é o seguinte, Claro. quando se fala no confessar o pecado, não, entendeu? Porque tem pecados que a pessoa, às vezes, ela já se confessa, ela já, mesmo em orações, tudo, né? E ela teve o arrependimento dela, né? Porque, de repente, tem pessoas que não querem repartir aquele pecado, um determinado pecado, com outra pessoa, assim, com medo assim, de... Ela não sabe como vai ser a interpretação daquilo, entendeu? Como é que fica isso aí? Você entendeu? Olha, Queiroz, eu acho o seguinte, que tem pecados que realmente é mais difícil da gente se abrir para falar, né? Exato. É difícil você confessar, assim, de repente, um pecado que você luta para sair, né? É mais difícil. Só que eu percebo que talvez seja esse mecanismo que vai te libertar. Porque se você tem um pecado que eu costumo cometer, ou que eu tenho o hábito de cometer, que eu não quero mais cometer, mas eu não consigo me libertar, eu não consigo, já virou um vício. Se eu procuro alguém e falo, eu preciso confessar para você uma coisa, eu não estou conseguindo, assim, eu não estou sozinho. Eu crio uma oportunidade para que essa pessoa, por exemplo, vou pegar o Gabriel. O Gabriel seja um parceiro meu para me ajudar a me libertar daquilo. Porque o Gabriel pode falar, e aí, Christian, você já, como é que, aquele assunto lá, como é que você está? Você está bem? Pô, Gabriel, tô legal, tô bem. Então, é um parceiro que eu consegui ter, que vai se preocupar comigo e vai me fiscalizar para que eu consiga vencer aquilo. Se eu guardo aquilo para mim, eu falo, vou orar para Deus pedir perdão, mas se eu não confessar para alguém, eu creio que fica mais difícil. Então, quando Deus ele dá para nós essa chance de confessar o pecado, eu ganho muito mais do que eu apenas confessar. Eu ganho um parceiro nessa caminhada, na luta contra ele mesmo, contra o pecado. Entendi. Tá joia. Não sei É se mais era fácil caminhar será? junto, né? Mais fácil caminhar junto. Não sei se era sentido que você estava perguntando, mas... Mais alguém? Senão a gente já parte para a oração para a gente encerrar, tá bom? Foi muito bom, foi uma bênção a gente trabalhar esse material. Eu acho que é um material que sempre está sendo revisitado, né? Cada um de nós, enquanto membros, não deixar responsabilidade só para a liderança da nossa igreja, né? Porque a gente ouviu muito em várias aulas, né? É responsabilidade de todo cristão, não é só do pastor, dos presbíteros, mas é a responsabilidade de cada cristão. Então, que a gente possa sempre estar revisitando, né? E quem sabe mais para frente, quando a gente conseguir retornar de fato para a nossa igreja, né? Com a escola bíblica, a gente retornar também com o material que a gente já estava estudando sobre o desenvolvimento natural da igreja, que é um material também muito bom, DNI. E é isso, esse é o caminho, a gente buscar, né? O Cris falou uma fala, da gente não viver de saudosismo, né? Viver do passado, do que aconteceu no passado, que a igreja antigamente fez isso. A igreja precisa avançar, e a gente precisa continuar sendo uma bênção, né? Será que se a gente sair dali, aquela vizinhança vai sentir falta da igreja?
ou não vai fazer a menor diferença na vida das pessoas ao redor? É uma coisa para a gente pensar, e cada um de nós tem a sua parcela, né? Tanto para uma igreja saudável, quanto para uma igreja doente. Então, vamos orar, meus irmãos? Eu tenho aqui alguns pedidos, se vocês tiverem algum pedido, podem passar também nesse momento, eu anotei aqui. Alguém tem algum pedido de oração para incluir aqui na listinha? Eu tenho, Fernanda. Meu cunhado Cal vai fazer uma cirurgia na próxima quarta-feira. Tá. Aí, pedir para orar, interceder por ele, tá bom? Tá bom. O Fê, chegou para mim alguns pedidos. Primeiro, a Edilene pediu oração na semana passada pelo tio dela, Nildo, e ele praticamente foi desenganado. Então, orar pelos familiares, pedindo o consolo de Deus para eles, né? A dona Angelina também pediu oração pelo seu Elaércio. O seu Elaércio está com uma dificuldade aí de saúde emocional. Parece que ele está um pouco deprimido e tal. Então, essa luta, né, que envolve a pandemia, não é fácil. Vamos orar por ele, orar pelo seu Elaércio, né, já é um idoso com idade bem avançada. Então, ela pediu oração por ele. E a Dorcas pediu oração por ela e pelo Jair. Os dois estão com Covid, o Jair está hospitalizado. Então, eu anotei aqui já. Vamos orar por eles, tá bom? Tá bom, vamos orar então, meus irmãos? Pai, nós te agradecemos por este tempo que passamos juntos, ó Pai, nessas 3 semanas praticamente, 3 semanas não, nesses quase 3 meses, ó Pai, estudando esse material. Que bênção que foi, Pai, que a gente possa estar refletindo sobre tudo que nós vimos aqui, Pai, desde a primeira aula até a aula de hoje, Pai. Obrigada porque o Senhor colocou no nosso coração, Pai, o trabalhar com esse material. Eu sei que o Senhor tem algo muito maravilhoso para fazer na nossa igreja, Pai. Nós te agradecemos e queremos ser capacitados para isso, Pai. Nos use, Senhor, para que a nossa igreja seja uma igreja forte, uma igreja relevante, onde a gente possa ajudar uns aos outros, Pai, a crescermos juntos, a termos maturidade. Em nome de Jesus, Pai, que a gente tenha o mesmo modo de pensar, o mesmo desejo, Pai, de ver a nossa igreja, uma igreja que faça diferença naquele local que ela está ali localizada, na vida de cada irmão, mas principalmente também, Pai, na vida daqueles que estão ali ao nosso redor e que não conhecem o Senhor, Pai. Que a nossa igreja seja conhecida pelo amor, que a nossa igreja seja conhecida pelo abrir as suas portas para receber aqueles os pecadores, Pai, como nós, que não conhecem o Senhor ainda, e que eles saibam que ali existem pessoas também que não são perfeitas, mas são pecadores também da mesma forma, Pai. Que a gente não se coloque num patamar mais elevado de santidade, porque não somos nada disso, porque, como vimos hoje, santo é o Senhor, Pai, e nós estamos aqui na caminhada para buscarmos também o nosso processo de santificação, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque podemos ter agora acesso ao Senhor e entregar nas tuas mãos alguns pedidos. Eu quero colocar nas tuas mãos, Pai, a vida do que vai fazer essa cirurgia, que o Senhor abençoe, que o Senhor tome conta, que o Senhor, ó Pai, esteja ali com seus familiares, com os médicos, Pai, cuidando de cada necessidade dele. Peço também, ó Pai, pela Dorcas e pelo Jair, que o Senhor esteja ali com o Jair no hospital, Pai, abençoando o tratamento dele contra a Covid, abençoando o tratamento da Dorcas em casa também. Nós louvamos o teu nome, Pai, porque os filhos, a netinha da Dorcas, não fizeram teste, deu negativo, Pai. Muito obrigada porque o Senhor preservou o restante da família. Muito obrigada, Deus. Nós pedimos também, ó Pai, pelo Caio, lá do Palavra da Vida, que também está internado, que o Senhor acalme o coração da sua esposa, dos seus filhos, abençoa a vida dele, Pai, cuida dele ali no hospital, e que esse tratamento seja, ó Pai, eficaz, para que em breve ele esteja em sua casa. Entrego na sua vida, nas suas mãos também, Senhor, a vida do Nildo, que o Senhor, ó Pai, o Senhor pode fazer todas as coisas, ó Pai. Eu sei que os médicos têm a opinião deles e nós respeitamos, Pai, mas sabemos que o Senhor é um Deus todo-poderoso, soberano, e que pode sim ainda realizar um milagre, Senhor. Mas cuida da família que está sofrendo com essa notícia, dos corações, traga esperança, traga consolo, Senhor. Cuida deles, Pai, em nome de Jesus. Cuida também, Senhor, do teu servo, o seu Elaércio, Pai.
Ó Senhor, tem misericórdia da vida dele, Pai. Seja com ele nesse momento, Pai, de tristeza, de ansiedade, ó Pai, por conta de tudo que temos vivido nesse último ano, Pai. Cuida dos nossos idosos. Eles já têm essa tendência, Pai, a ansiedade, a depressão, Pai, mas essa pandemia tem agravado tantas situações, Pai. Tem misericórdia do teu servo. Cuida da dona Angelina também, cuida do Júnior, abençoa eles ali naquele lar, Pai, toma conta de tudo que eles precisam, Pai. Eu quero também colocar, Senhor, nas tuas mãos agora a vida da Eliana, a vida do Edivaldo, que estão também internados por conta da Covid, que o Senhor acalme o coração dos familiares, Pai, abençoe em nome de Jesus o tratamento deles ali naquela UTI, Pai. Oh Deus, faz um milagre, Senhor, e que em breve possamos ter boas notícias. Esse é o desejo do nosso coração, mas também nós entendemos, Pai, e aceitamos a Tua vontade soberana, Pai. Nós queremos aproveitar esse momento para agradecer ao Senhor pela vida da Beth, pela restauração que o Senhor deu à Tua serva, pelo livramento, ó Pai, por ela já estar em casa, nós te agradecemos e nos alegramos, ó Pai, por conta disso. Obrigada porque a Tua boa mão foi sobre ela, Pai. Nós agradecemos ao Senhor também pela vida de cada irmão que está aqui nessa noite, abençoa, Senhor. Dê uma boa noite de descanso, amanhã um novo dia, Pai, e que a gente possa, Pai, ainda continuar com essa aula de hoje na nossa mente, no nosso coração, e que a gente possa continuar a refletir como podemos ser vasos de bênção, Pai, instrumentos nas Tuas mãos, para que a nossa igreja seja uma igreja grande, não somente em números, mas principalmente em pessoas comprometidas, pessoas que buscam, ó Pai, maturidade e conhecimento da Tua palavra. Nós te pedimos e te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nossa, eu estava vendo aqui, passou rápido, né? 12 aulas, começamos dia 3 de fevereiro e já terminamos a nossa revista. Uma bênção. Ô, Fê. Semana... Ô, Fê. Oi?